Olá, está começando o Jornal da Câmara, com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Projeto que reduz imposto sobre serviço para empresas da área da saúde é discutido pelos parlamentares. Plenário da sede própria é inaugurado durante sessão extraordinária. Mesa da Câmara já utilizará o local para sessões virtuais. Vereadores querem se reunir com a CCR Nova Dutra para tratar sobre o acesso ao Trevo do Bom Sucesso. Vereadores avaliam projetos sobre o programa de parcelamento incentivado da Prefeitura em sessão extraordinária. Serviço Público de Loteria em Guarulhos passa pelo crivo das comissões e também do plenário da Câmara. É o que você confere a partir de agora. Em reunião remota realizada na última terça-feira, a Comissão de Trânsito e Transportes avaliou uma proposta de alteração da lei que estabelece regras para a categoria dos taxistas na cidade. A Comissão de Trânsito e Transportes da Casa aprovou o projeto de lei 1188 de 2021 de autoria do vereador Ticiano Americano do Cidadania em parceria com outros vereadores. O PL altera a Lei 2433 de 1980, revoga 7838 de 2020 e regulamenta questões da categoria dos taxistas. O projeto adequa as regras ao momento de pandemia. Membro da comissão, o vereador Ticiano Americano explica. A principal ideia desse projeto é dar condições melhores de trabalho para os taxistas pós-pandemia, né? Então, a gente tinha uma lei que foi aprovada o ano retrasado, que assombra a categoria. Nesse projeto, a gente trata da revogação dessa lei, dando competência para a Secretaria de Trânsito e Transporte apresentar estudos para aumentar o número de veículos ou outra categoria na cidade. A gente também, nesse projeto, muda algumas questões técnicas da categoria. Por exemplo, o motorista preposto, hoje ele não precisa do motorista titular para dar baixo, né? Se ele tiver uma proposta melhor de trabalho, ele não precisa do motorista titular, ele mesmo pode ir até a cooperativa ou até o sindicato, né? Para depois dar baixa na prefeitura e assim para uma proposta melhor de trabalho. E a gente também prorroga o tempo de uso do veículo, tendo em vista que, nesse momento de crise sanitária do país, os taxistas não trabalharam como de costume. Então, os carros estão novos, né? Por 2 anos, esses carros não rodaram o que teria que rodar, né? O que de costume roda na categoria. Prova disso é o fechamento do aeroporto ano passado por alguns meses, durante o alto da pandemia. Então, o táxi do aeroporto, a gente aumenta de 5 para 7 anos o uso do veículo, e o táxi comum, né, o táxi da rua, a gente aumenta de 7 para 10 anos o tempo de uso do veículo. Essas propostas foram vistas com bons olhos pela Comissão de Trânsito e Transporte, presidida pelo vereador Romildo Santos, onde tem o vereador Wesley como secretário, por isso o parecer favorável. A Comissão Especial de Estudos sobre a ProGuaru se reuniu na terça-feira, dia 25, para ouvir o gerente jurídico da empresa. Mas um problema com a conexão da internet acabou prejudicando os trabalhos que acontecem de forma semipresencial. A Comissão Especial de Estudos, CE, sobre a ProGuaru recebeu o gerente jurídico da empresa, Luciano Pinto, no dia 25 de maio, para responder a questionamentos dos vereadores. Cerca de 50 minutos depois do início, os trabalhos foram suspensos por um problema na conexão de internet. O presidente da comissão, Edmilson do PSOL, adiou a reunião. Hoje nós tivemos aqui o início do depoimento do Dr. Luciano Pinto, que é o gerente jurídico da ProGuaru. Tivemos um problema com conexão, então caiu a conexão. Como nós estamos funcionando de forma remota online, não deu para dar continuidade. Então ele retoma na próxima terça-feira com o depoimento dele.
A próxima reunião da CEE está agendada para 1º de junho, a partir das 2 horas da tarde. Em reunião realizada no dia 26 de maio, a Comissão de Meio Ambiente decidiu aguardar 15 dias antes de emitir parecer sobre o projeto do Executivo que cria o Conselho de Proteção Animal. A Comissão de Meio Ambiente analisou 6 itens em reunião virtual. Um dos projetos mais discutidos, no entanto, acabou ficando sem parecer. A medida é proposta pela Prefeitura e cria o Conselho Municipal de Proteção Animal, o CONPAN. Presidente da comissão, o vereador Edmilson, do PSOL, explicou por que o projeto não recebeu parecer neste momento. Esse projeto da Prefeitura é um projeto que cria uma nova lei e revoga uma anterior da vereadora Silvana Mesquita. Primeiro, nós queremos saber se não era possível fazer uma alteração na própria lei anterior, ao invés de criar uma nova e revogar a da vereadora. Primeiro. Segundo, nós precisamos de mais tempo para o parecer, porque me parece que as reclamações em relação ao DEPAN, ao Departamento de Proteção Animal, têm aumentado muito na cidade. Então, a gente precisa ter um conselho que tenha autonomia, autoridade, para poder fiscalizar essas várias reclamações sobre a atuação do Departamento de Proteção Animal na cidade de Guarulhos. Por isso, nós pedimos para adiar. Daqui 15 dias, nós vamos voltar a discutir essa matéria para poder emitir o parecer. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude também se reuniu de maneira virtual e avaliou favoravelmente o projeto previsto na pauta. A Comissão Permanente dos Direitos da Criança e Adolescente analisou de forma favorável o projeto do vereador Gilvan Passos, do PSD, sobre a criação da campanha Check-up Criança. O presidente da comissão, o vereador Geraldo Celestino, do PSC, explica. É um projeto muito importante, tem de longo alcance social, e ele sugere aí criança de 5 a 8 anos, né? Com questão de psicólogo, oftalmo, é isso, né, que nós acabamos de discutir. Isso é muito importante, e como a Secretaria de Educação, nós já temos uma estrutura nesse sentido, que atende as crianças aí do ensino fundamental e do ensino infantil. Então, eu sugeri que a comissão fizesse uma emenda, tá? Passando a responsabilidade aí para a Secretaria de Educação. E a maioria das famílias não tem condições de procurar um oftalmo, às vezes crianças com problema de visão, ou precisam de psicólogos. Então, principalmente as famílias de baixa renda necessitam desse serviço. Então, o projeto é muito importante para o nosso município. O presidente da Câmara abriu a 25ª sessão extraordinária da última quarta-feira, inaugurando o plenário da nova sede, que passará a ser o local de onde a mesa da Câmara realizará as sessões virtuais. O presidente da Câmara, Martelo, do PDT, abriu a 25ª sessão extraordinária em um novo cenário, o plenário da sede própria do Legislativo Municipal. É desse espaço, a partir de agora, que serão transmitidas as sessões extraordinárias virtuais. A inauguração do plenário foi formalizada pelo presidente da Casa. Estamos aqui inaugurando o plenário da Casa, estamos aqui transmitindo, e eu estou tendo a honra de inaugurar esse plenário, que ficou muito bom, muito bonito, confortável. Estou fazendo de tudo para que já todos nós possamos frequentar esse plenário e fazer as sessões ao vivo. Então, quero informar a vocês que é um motivo de satisfação, uma honra para mim estar aqui no dia de hoje. Uma honra para todos nós. Parabenizar todos os vereadores dos outros anos, né? Que também participaram, Eduardo Soutur, professor Jesus, e agora nós aqui estamos completando um ciclo para que Guarulhos tenha uma economia aí de quase R$400 mil por mês. O vereador Lamé, do MDB, que estava no plenário para secretariar os trabalhos, elogiou o novo espaço. Eu quero ressaltar que este ato significa redução financeira nominal na ordem de R$380 mil mensais, economia no bolso dos guarulhenses, que a gente sempre pagou ali
na antiga sede, na Rua João Gonçalves. E agora estamos aqui, onde era a sede da empresa Tapetes Lourdes, que muito contribuiu com a cidade também, e que o ex-presidente da Idilidade, Eduardo Soutur, iniciou esse trabalho da compra deste terreno, deste edifício, né? E o presidente Fausto Martello tem o prazer e tem a honra de poder inaugurar. Então, nós não podemos deixar de ressaltar esse momento histórico, tá? Onde a cidade de Guarulhos tem a sua própria sede moderna, um plenário aqui, quando eu entrei, fiquei emocionado, já mobiliado, com todos os equipamentos, né, sem alarde. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, parabenizou a inauguração, mas contrapôs o momento histórico da Câmara ao sofrimento da pandemia. Se é um momento alegre por nós estarmos fazendo esse ato histórico de inauguração do nosso plenário, e por isso eu quero parabenizar a todas e a todos, aos que antecederam, como o Soutur, como Jesus e como o senhor presidente Martello, eu também não posso deixar de dizer, nesse momento, da dor que sofrem os brasileiros. As vereadoras Carol Ribeiro, do PSDB, e Sandra Gileno, do Patriota, também se manifestaram sobre a inauguração do plenário. Eu gostaria de parabenizar o senhor. Eu sei que tem se empenhado muito para trazer a nossa Câmara aí entregue para nós, né, concluída, né, sabemos que ainda falta algumas coisas. Parabenizar também os presidentes anteriores, que eu pude participar, né, e foi quando iniciou a compra do imóvel e para que a gente pudesse deixar o aluguel, né, que era um grande gasto aí para a Câmara. E parabenizar o Eduardo Soutur, presidente professor Jesus, e o senhor, eu sei que tem se empenhado, querendo fazer algo de melhor para todos nós, para a população, porque a Câmara não é só nossa, ela pertence à população de Guarulhos. Parabenizar o senhor, logo nós estamos tudo aí junto, viu? Se Deus quiser. O vereador Leandro Dourado, do PTC, também falou sobre a nova sede das sessões da Câmara. Queria dar os parabéns aí pela sessão sendo transmitida aí da Câmara. Tive hoje por aí, ficou tudo muito lindo, perfeito. Realmente é o local para a gente estar recebendo toda a população, todos os munícipes. É a casa do povo. Parabéns pelo empenho que o senhor teve aí para que melhorasse a Câmara. Parabéns aos ex-presidentes também, Eduardo Soutur, professor Jesus também, que também não mediram esforços para que isso pudesse acontecer. E a todos os vereadores agora com uma nova casa e a toda a população, a todos os munícipes. O vereador Geraldo Celestino foi indicado como presidente da comissão especial que analisa a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2022. O projeto precisa ser votado antes do recesso parlamentar de julho. Durante a 25ª sessão extraordinária do Legislativo, dia 26 de maio, foi finalizada a formação da comissão especial que analisa a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. O presidente da Casa, Martello, do PDT, indicou o vice-líder do governo, Geraldo Celestino, do PSC, como presidente da comissão. Aproveitando o ensejo, o presidente tem que indicar o presidente da LDO para conduzir os trabalhos. Eu vou indicar o vereador Geraldo Celestino. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Então, o senhor fica indicado por mim para presidir essa comissão da LDO e fazer um bom trabalho. Obrigado, senhor presidente, com certeza. Fazer um trabalho pensando em 22, num orçamento muito melhor, muito mais bem feito. Vamos fazer o possível, né, presidente? Que o cobertor é curto. Não, você está enganado, o cobertor é longo. 5 milhões é longo demais. E você tem que tirar isso da cabeça. É só gastar no lugar certo. Correto. É só não deixar o dinheiro cair pelo ralo, que sobra dinheiro para fazer muita coisa.
principalmente pela zeladoria, que a cidade está feia, hein, Geraldo? Feia demais. Geraldo Celestino vai presidir as audiências públicas sobre o assunto e receber possíveis emendas parlamentares. O projeto da LDO precisa ser votado antes do recesso parlamentar de julho. A demora no atendimento médico no Hospital Geral de Guarulhos foi criticada durante a 25ª sessão extraordinária do Legislativo. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, denunciou um caso de demora no atendimento médico no HGG, Hospital Geral de Guarulhos. A vereadora afirmou que já levou a questão à Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu recebi uma denúncia de uma munícipe, a senhora Vanessa Lúcia Martins Góes, que no dia 17 levou o seu pai para o HGG, depois de ter passado na UPA São João. O pai apresentava problemas de AVC. No entanto, ela esperou das 9 da manhã até as 21 horas para poder perceber que seu pai não tinha sido atendido no setor de traumas. E quero também dizer a essa casa, que estou acompanhando esse caso, como o HGG é um hospital estadual, procurei na Assembleia Legislativa um interlocutor na Comissão de Saúde, mas esse caso já foi levado para o secretário. A questão faltam médicos em várias UBSs da cidade, mas no HGG, as pessoas que estavam no setor de traumas não foram acompanhados aproximadamente 12 horas. Isso não pode acontecer mais. Nenhum outro vereador discursou sobre o assunto. O embaixador da Palestina no Brasil enviou um presente simbólico ao presidente da Câmara. O motivo foi a aprovação pelos vereadores de uma moção de apoio ao povo palestino diante dos bombardeios promovidos por Israel. A moção foi uma iniciativa do vereador Lamé, tendo sido aprovada na sessão do dia 19 de maio. O apoio e a solidariedade demonstrados por diversos vereadores ao povo palestino, vitimado por bombardeios de Israel, chegou até o embaixador palestino no Brasil. Na sessão extraordinária de 26 de maio, o vereador Lamé, do MDB, entregou presentes enviados pelo embaixador ao presidente do Legislativo, Martelo, do PDT. O embaixador da Palestina, ele assistiu à sessão e agradece a todos os vereadores, e ele enviou, chegou hoje para mim, o símbolo do povo palestino, que é aquele lenço que eles colocam, que a vereadora Janete e o vereador Marcelo Seminaldo estavam usando. Ele enviou aqui, ele gostaria de enviar para todos os vereadores, mas simbolicamente ele está entregando a Vossa Excelência em nome do povo da Palestina. Então eu quero registrar esse fato aqui e dizer que está aqui é o lenço do povo palestino que usam, os camponeses palestinos que usam, que desde a época de Jesus Cristo eles vivem naquela região e, portanto, está aí. O presidente Martelo agradeceu os presentes e comemorou o cessar-fogo na faixa de Gaza. Eu quero agradecer aqui a gentileza de receber esses dois livros e receber aqui o símbolo da paz. E quero lembrar que quarta-feira passada eu pedi para que a gente fizesse um pensamento positivo, e para minha alegria, na sexta-feira, eu fui surpreendido com cessar-fogo. Acredito que realmente, no mínimo pelas crianças, tem que cessar fogo, porque a guerra não traz solução para nenhuma discussão. Fico contente e honrado, e estou usando o símbolo palestino aqui, que eu julgo como símbolo da paz, com muita honra. Muito obrigado. Durante as sessões extraordinárias da última quarta-feira, alguns vereadores debateram sobre o projeto da Prefeitura que dispõe sobre a regularização de edificações na cidade.
As sessões extraordinárias da última quarta-feira suscitaram debate sobre diversos assuntos. Destaque para a deliberação de um projeto do Executivo que pretende regularizar as construções na cidade. Diversos vereadores manifestaram-se sobre o tema. Lamé, do MDB, e Sérgio Magno, do Patriota, elogiaram o projeto. Todos nós sabemos que a maior parte das edificações na nossa cidade encontram de alguma forma irregular. Muita gente começou a construir um sobradinho, uma pequena casa e foi fazendo puxadinhos ao longo do tempo. Na medida em que a família crescia, foram fazendo mais cômodos, mais quartos, mais espaços construídos, e aí a edificação ficou muito maior do que era originalmente. E um projeto desse tipo não poderia ser mais do que oportuno nesse momento. Eu acho que esse projeto veio numa boa hora, porque muitas pessoas estão necessitadas de fazerem aí a sua regularização da sua área. As pessoas que compraram as suas áreas há muitos anos atrás e não tiveram a oportunidade de regularizá-las. Eu acho que chegou o momento. O vereador Paulo Roberto, do PTB, ressaltou que a isenção de impostos deve ser para construções de até 150 metros quadrados. Segundo o parlamentar, o projeto permite a regularização de áreas maiores, o que ele não considera correto. Edmilson, do PSOL, também concordou com o colega. Portanto, há de se colocar e fazer lembrar, que todos saibam, que a isenção do pagamento de taxas e emolumentos é até 150 metros quadrados. Porém, não coíbe nesse projeto a municipalidade que se regularize imóvel de 500 metros, 1.000 metros, pelo menos é o meu entendimento. Salvo engano, salvo o melhor juízo, as construções somente até 150 metros serão isentas. Concordo com a fala do vereador Paulo Roberto, de que tem que ficar claro que esta regularização que busca, que eu sou favorável, que se regularize, ela não pode ser uma regularização que passe a dar uma margem ou uma brecha nesta lei para regularizações de construções maiores ou grandes construções na cidade. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, nós não podemos que essa lei seja para corrigir erros da falta de fiscalização e da falta de atuação da própria municipalidade, da própria prefeitura, em grandes obras que estão acontecendo na cidade de Guarulhos. Presidente da Câmara, Martelo, do PDT, disse que a prefeitura deveria facilitar as construções na cidade, de maneira legal. Já Dr. Lércio Sandes, do Democratas, afirmou que não acha justo o projeto beneficiar quem não cumpre a lei. Seria fundamental se o prefeito fizesse alguma coisa para facilitar com que as pessoas façam as suas construções, desengessar para que as pessoas façam dentro da legalidade. Porque elas fazendo dentro da legalidade com mais facilidade, nem eu, nem o vereador Paulo Roberto irá votar novamente para regularizar qualquer tipo de imóvel. A regularização de construções supostamente irregulares me parece que não é algo justo, porque a gente acaba por premiar aquele que não segue as obrigações legais, em detrimento daquele que faz as suas construções regularmente. A gente está a desmerecer as profissões regulamentadas, especificamente os arquitetos e engenheiros que atuam na cidade. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, destacou a importância de regularizar as propriedades, principalmente para as famílias de menor poder aquisitivo. A família do trabalhador começa com 1, 2, 3 cômodos, depois vai aumentando e, às vezes, a casa pode ficar grande e ele continua ainda com poder aquisitivo baixo. Eu sugiro que se discuta, que faça uma audiência sobre essa questão para que os problemas concretos sejam resolvidos e não adiados por mais alguns anos. Finalizando a discussão, Jorginho Mota, do PTC, defendeu o projeto e disse que é preciso ajudar o comércio e as empresas. Nós perdemos muitas empresas na nossa cidade
e podemos perder mais empresas ainda, né? Então, eu vejo esse projeto do prefeito Guti, né, do executivo, como um projeto com bons olhos. Nós, nesse momento de pandemia, onde muitas pessoas estão passando por grandes dificuldades, principalmente os empresários, grandes empresários, e a população também passa, porque os grandes empresários eles dão emprego e a população, de uma certa forma, necessita desse emprego. Os vereadores também discutiram o projeto encaminhado pela Prefeitura sobre diminuição do imposto sobre serviço para empresas da área de saúde. Parlamentares deliberaram favoravelmente o projeto de lei 1534 de 2021, encaminhado pela Prefeitura, referente a impostos incidentes sobre empresas do setor de saúde. Vereador pelo PSOL, Edmilson se posicionou contrário à medida. Eu só gostaria de dizer por que votei contrariamente, porque nós estamos no meio de uma pandemia, onde a gente precisa ter medidas que voltem o setor produtivo, o setor que gera emprego na cidade, ter algum tipo de atenção do poder público, sobretudo os pequenos e médios. E o que a gente vê nesse projeto de lei, que foi 1534, foi encaminhado, é uma diminuição da alíquota, ou seja, diminuir tributo das empresas, dos planos de medicina e planos de saúde na nossa cidade. Eu acho que não cabe, nesse momento, abrir mão de receita. Vai abrir mão de 3,1 milhões de reais, segundo o levantamento aqui. Entendeu? Eu acho que é mais, nós vamos estudar isso. O que eu gostaria de dizer para aqueles que nos assistem, por que eu sou contra, estou me manifestando contrariamente? Porque eu não acho que seja o momento. Eu acho que tem outros setores da economia que precisariam ter redução para poder fazer com que a economia da cidade girasse. Vereadora pelo PT, Janete Rocha Pietá, também votou contra a aprovação do projeto. Quero aqui deixar também registrado meu voto discordante e dizer que eu concordo com o que o vereador Edmilson disse, não justifica também vir na correria, apesar de que esse projeto vai ficar durante um mês para estudos. Mas eu falei na sessão passada que nós precisamos, a prefeitura tem que investir naqueles setores que precisam. A meu ver, além dos trabalhadores, criando um auxílio emergencial municipal, também investir e dar suporte aos pequenos empresários e aos microempresários. Não tem sentido, num momento de crise de saúde, fazer uma renúncia de 3 milhões e 100 mil. Não adianta. Eu acho que não é correto. Além de não ser correto, nós estamos perdendo o foco que essa renúncia vai ainda mais dificultar o trabalho na área tão importante. Brinquinho, também do PT, manifestou preocupação com quem paga o convênio médico. Eu também tenho grande preocupação nessa questão. Com essa diferença do ISSQN, vai baixar o valor dos convênios médicos? Porque a gente não vê, novamente, a gente não vê a preocupação aqui com quem paga o convênio médico. Com os trabalhadores ou com as pessoas que precisam do convênio médico, que utilizam o convênio médico. Então, você vê uma preocupação, novamente, com as empresas. Tem que ter preocupação com as empresas, eu concordo. Mas e a preocupação também com quem utiliza? Porque esse momento está atingindo a todos e a todas. Lamé, do MDB, falou sobre atendimentos feitos pela rede pública a pessoas que pagam convênio médico. Eu acho que essa questão dos convênios de saúde tem que ser muito bem avaliada, porque é o setor que mais ganha dinheiro nesse país, o setor dos convênios, o setor dos hospitais particulares, que cobram uma fortuna, tá? E também utilizam da rede pública, porque muitas vezes o cidadão vai no convênio
e o convênio dificulta tanto para liberar que a pessoa acaba utilizando a rede pública. Não é justo, é por uma questão de justiça. Eu acho que essas empresas de saúde, elas têm que ganhar, elas têm o direito, nós vivemos num país capitalista, o lucro é permitido, tem que ter, mas também tem que ter a responsabilidade de pagar quando utiliza a rede pública. Favorável ao projeto, Dr. Laércio Sandes, do Democratas, aponta que o PL repara um equívoco cometido pelo governo em 2017, fixando a alíquota em 5%. Não sou contra o projeto, porque eu acho que esse projeto deveria ser mais abrangente, mas antes algo assim do que nada. Então, eu me posiciono favorável, dizendo que o prefeito precisa trabalhar a eficiência do ISS na cidade de Guarulhos, precisa fiscalizar aquelas empresas que não recolhem. Vamos fiscalizar os diversos estacionamentos da cidade. Muitas das empresas não estão contribuindo como Tesouro Municipal. Há exemplo disso, a própria Zona Azul, que ficou inoperante aí por quase ou pouco mais de 3 anos, e agora que vai se voltar essa forma de arrecadar. A cidade é rica, mas nós não podemos ter evasão como vem ocorrendo, e também não podemos aumentar as alíquotas para o máximo, como propôs lá atrás, com o voto contrário da minha parte. Fica aí as minhas justificativas de que, de forma oportuna, vou votar a favor desse projeto, por entender que ele vem corrigir uma injustiça lá de trás. Nenhum outro vereador comentou o assunto. A Câmara deve formar um grupo de vereadores para se reunir com a CCR Nova Dutra e tratar sobre o acesso da rodovia Presidente Dutra ao Trevo do Bom Sucesso. Durante a 25ª sessão extraordinária da Câmara, os vereadores discutiram soluções para o problema de mobilidade do Trevo de Bom Sucesso. O tema foi abordado inicialmente pelo presidente da Casa, Martelo, do PDT, que voltou a criticar as dificuldades de trânsito no local. Não aguento mais passar nesse trevo e ficar parado ali 40 minutos. E agora o prefeito, numa experiência que está fazendo, tirando e fazendo rodízio dos caminhões, os caminhões que levam tudo para nossa casa. Os caminhões que dependem também de um horário para passar no trevo. Essa casa tem que cobrar o prefeito para terminar aquele trevo. E acredito que não é só 5%, não. É 25%, 30%. Eu acho que nós temos que estar unidos para cobrar semanalmente, diariamente, o prefeito para que nos dê explicação para esse trevo funcionar decentemente. O vereador Lamé, do MDB, relembrou que, por pressão parlamentar, a concessionária da rodovia Ayrton Senna, Ecopistas, construiu um viaduto que facilitou o trânsito no Jardim Santo Afonso. O vereador pediu solução semelhante para o caso do acesso ao Trevo do Bom Sucesso por meio da rodovia Presidente Dutra, administrada pela CCR Nova Dutra. Eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência para que fizesse uma comissão para visitar a concessionária CCR e sugerir a eles para que construísse uma alternativa, um novo viaduto, um novo projeto alternativo ao Trevo do Bom Sucesso. Porque não adianta ali fazer novas reformas que tudo vai cair de volta ali. E ali o problema realmente é falta de espaço. Então tem que fazer em outra região. Então parabéns a Vossa Excelência e eu espero que realmente a CCR tome a sua responsabilidade e solucione o problema. O presidente da Câmara se prontificou a tomar providências, formando um grupo de vereadores para se reunir com a concessionária da rodovia. Fiz contato com a CCR, fizemos uma reunião virtual que ela não quis receber esse vereador que representa não só essa casa, mas com orientação do prefeito, para que eu o representasse também. E na sessão, ela me disse que vai ficar mais um ano, 25 anos mais 26, vai arrecadar e não pode fazer nada mais nesse ano
em questão de qualquer benefício para a nossa cidade. Vamos fazer um ofício novamente, quem sabe mais vereadores fazem com que a CCR nos atenda. Que o prefeito, inclusive, me passou a procuração para tratar, falando por ele também. O Programa de Parcelamento Incentivado da Prefeitura, o PPI, recebeu críticas de 2 vereadores da oposição durante a 26ª sessão extraordinária, realizada na última quarta-feira. Durante as sessões extraordinárias da última quarta-feira, foi aprovado o projeto da Prefeitura que cria o Programa de Parcelamento Incentivado na cidade. Conhecido como PPI, o documento reduz e até extingue a cobrança de juros e multas sobre impostos municipais que estejam com pagamento em atraso. 2 vereadores de oposição manifestaram-se sobre o assunto. Edmilson, do PSOL, discordou do enfoque do Executivo, de que a medida auxiliaria a retomada da economia da cidade. Maurício Brinquinho, do PT, concordou com o colega e pediu uma discussão mais ampla com os vereadores e a população. O que eu gostaria de deixar registrado, primeiro, é o assunto que nós já tratamos, de que muita gente fica aguardando o PPI para poder regularizar tributos não recolhidos e que deveriam ter entrado nos cofres públicos anteriormente. E o segundo é uma discordância em relação ao enfoque que o prefeito está dando. O prefeito está dizendo, não, nós estamos mandando para a Câmara um pacote de projetos para a retomada da economia na cidade. Então, vamos precisar as coisas. Esses projetos que vieram para cá, eles têm como foco a arrecadação. Eles têm como foco colocar mais dinheiro nos cofres públicos, seja o PPI, seja a loteria, seja a regularização de edificações. É esse o foco. Não tem aqui um foco de retomada. Retomar a economia da cidade é a prefeitura se colocar de forma disponível para dialogar com setores produtivos medidas a serem adotadas. Eu também não acho que isso é para aquecer a economia, que isso vem trazer benefícios para levantar a economia da cidade, para aquecer, não. Acho que existem outras formas. Novamente, né? Você quer aquecer a economia, mas está discutindo a perca de emprego de 4.700 trabalhadores. É sempre na contramão. Eu quero retomar a economia aqui, quero incentivar a economia de um lado e está discutindo demissão de 4.700 trabalhadores. Então, é antagônico o que está falando, né? Então, não é assim que se defende um projeto desse. Então, também colocado em cima da hora, sem fazer um debate maior, não existe mais audiência pública, não se conversa com a população se estão tão bons os projetos, se pode ajudar as pessoas, faça uma audiência pública, converse amplamente com a população, né? Converse amplamente com os vereadores da casa. Nenhum outro vereador, da base ou da oposição, manifestou-se sobre o assunto. O Programa de Parcelamento Incentivado da Prefeitura passou pela análise da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em reunião virtual, a Comissão de Finanças e Orçamento analisou 6 projetos de lei. Destaque para o projeto do Executivo, que reduz e até extingue a incidência de juros e multas sobre alguns impostos municipais para os moradores que ainda estão em débito com a Prefeitura. A medida também facilita alguns pagamentos em atraso, ampliando o número de parcelas. O projeto é conhecido como PPI, Programa de Parcelamento Incentivado, e visa melhorar a arrecadação para os cofres públicos e, ao mesmo tempo, ajudar os moradores a quitar as dívidas. Presidente da comissão, Pastor Anistaldo, do PSC, explicou a importância da medida, que recebeu parecer favorável. É um projeto extremamente importante, porque ele vem com a condição de dar o parcelamento à população, aos munícipes, aquelas dívidas, né? Dívidas ativas e até as dívidas ajuizadas. Então, a partir da aprovação desse projeto, a população pode recorrer à prefeitura para que possa fazer um parcelamento até em 120 meses de, porventura, alguma dívida existente junto ao Poder Executivo. Então, assim, não poderia vir num momento melhor, que é um momento de crise, um momento onde a situação financeira da população está muito difícil, e é um projeto que vem justamente, não só para a prefeitura arrecadar, mas para facilitar
a vida dos munícipes. Então, programa de parcelamento incentivado, que a gente conhece como anistia, ele vem para abater juros, multas e facilitar a vida do munícipe da nossa cidade, que é o projeto de programa de parcelamento incentivado. E a comissão, entendendo que é um projeto bom, um projeto maravilhoso, aliás, quero parabenizar o Executivo por esse projeto, demos um voto favorável. O projeto também recebeu parecer favorável da Comissão de Administração e Funcionalismo Público. Na reunião extraordinária de 25 de maio, a Comissão de Funcionalismo Público avaliou 8 projetos de lei e deu parecer favorável a todos. Uma dessas propostas é o PPI, Programa de Parcelamento Incentivado, que prevê a redução de juros e multas sobre dívidas tributárias e não tributárias de contribuintes inscritos na dívida ativa, que tenham vencido até 31 de dezembro de 2020. As reduções variam de 5% a 100%, dependendo do número de parcelas e do período de adesão ao PPI. O presidente da comissão, Jorginho Mota, do PTC, justificou o parecer favorável a esse projeto de autoria da Prefeitura. Esse projeto que nós deliberamos hoje, né, sobre a isenção aí de juros e multas, com toda certeza, diante do momento que nós vivemos na nossa cidade, aqui em Guarulhos, com relação à pandemia, né, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas outras não puderam seguir com seus comércios, e isso deu uma desestabilizada financeiramente e economicamente em muita gente. Então, eu acho um projeto primordial, além de ajudar a população, também vai ajudar aos cofres públicos conseguirem arrecadar um pouco mais de dinheiro para poder investir na cidade, né? Então, eu vejo com bons olhos, e é por isso que nós deliberamos esse projeto hoje. A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico também foi favorável ao programa de parcelamento incentivado da Prefeitura. A Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico da Câmara analisou favoravelmente o projeto de lei 1531 de 2021 encaminhado pela Prefeitura, que institui na cidade o parcelamento incentivado. O presidente da comissão, o vereador Wesley Casaforte, do PSB, explica. Nós, da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico, demos um parecer favorável no projeto da PPI, que é o parcelamento incentivado. Esse projeto vem de encontro a auxiliar a toda a população, aplicando desconto de até 100% entre juros e multas, e podendo ser parcelado também de forma gradativa, com a questão percentual, em até 120 parcelas. Isso também auxiliando nesse momento pandêmico, que as pessoas passam dificuldade para poder acertar as suas dívidas junto ao poder público. Então, a gente vê com bons olhos, né? E isso acaba auxiliando toda a população. Então, a gente vê com bons olhos e demos o parecer favorável pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico. Fico também contente com o prefeito Guti, porque pela primeira vez também nós temos, pela questão dos procuradores, que é onde no início nós teríamos que fazer com um percentual, salvo engano, de 30% de entrada, e muitas das vezes as pessoas não conseguiam aderir esse parcelamento devido à questão da entrada, que as pessoas não tinham esse valor de entrada. E hoje nós conseguimos fazer, inclusive com a questão dos procuradores, e fazer o parcelamento de maneira integral. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto. 8 itens foram analisados em reunião virtual da Comissão de Constituição e Justiça. Destaque para o parecer favorável dado ao projeto de autoria da Prefeitura, que institui o Programa de Parcelamento Incentivado, o PPI. A medida reduz ou até mesmo elimina juros e multas incidentes sobre impostos municipais que estejam com o pagamento em atraso. Presidente da comissão, o vereador Tiziano Americano, do Partido Cidadania, falou sobre o projeto e explicou o parecer favorável. Nesse projeto, a Prefeitura trata propriamente disso, né? Ela acaba dando uma condição melhor de pagamento para o contribuinte no parcelamento dessas despesas e ainda isentando aí algumas taxas, né? Como juros e multas que foram acarretadas devido ao atraso do pagamento dos contribuintes, né?
Eu acho que é vantajoso para a cidade, vantajoso principalmente para o contribuinte, que tem alguns prazos a ser seguidos aí. Até 29/10/2021, ele tem 100% de isenção de multas e juros, né? Se ele acatar, né, entrar nesse projeto. Até 20/12, ele tem 20% de desconto aí. E o parcelamento aí se estende para o contribuinte de forma a ser beneficiada a cidade com a arrecadação desses impostos. Então, um projeto aí que passou com parecer favorável da nossa comissão. Durante a sessão do dia 26 de maio, os parlamentares analisaram o projeto de lei sobre a criação da Loteria Municipal. Vereadores deliberaram sobre a criação da Loteria Municipal. Encaminhado pelo Executivo, o projeto de lei 1532 de 2021 foi aprovado pela Casa, mas dividiu a opinião dos parlamentares. Lamé, do MDB, afirmou que apoia o governo, mas se absteve de votar no projeto. Meu princípio é contra o jogo de azar. Eu acho que o poder público tem que trazer projetos que incentivem ao emprego, ao trabalho. Eu conheço muitos cidadãos guarulhenses que estão endividados para o jogo de azar. Estão endividados para bingo, estão endividados para o jogo de bicho, e eu acho isso um absurdo. Então, eu acho que o poder público jamais poderia incentivar o jogo de azar. Por isso que eu me abstenho nesse projeto, sou a favor de emprego e sou a favor do trabalho. Não votei contra as emendas ou contra destinar recursos para a segurança pública, para o esporte, para o hospital veterinário. Pelo contrário, sou a favor, não tenho nada contra, pelo contrário, eu acho que o poder público tem que investir nessas questões, mas eu sou contra realmente o jogo de azar. Márcia Tasquete, do PP, é favorável à implantação da loteria, mas fez observações sobre o projeto. Eu votei não no projeto, porque acredito que ele está realmente mal elaborado. Ele não fez uma distribuição da forma que eu acredito que deveria ser feito. Por exemplo, para a saúde, na situação que a gente se encontra, nós poderíamos lá colocar para a saúde, destinar para a saúde uma quantia boa. Nós podíamos colocar que a própria administração direta poderia estar administrando esses valores que vão entrar, que realmente vão ser valores altos, e a gente sabe que vai ser. Então, não sou contra a loteria de jeito nenhum, não sou contra incentivos que venham para a cidade, verbas que entrem para os fundos de saúde, do esporte e de todas as outras pastas. Aliás, nós necessitamos de que realmente entre mais incentivos, que entre verbas para que a gente possa colocar onde necessita. Então, acho o projeto bom, porém mal elaborado. Maurício Brinquinho, do PT, afirmou que o voto não foi favorável por considerar o projeto muito genérico. Eu me abstive justamente, até pelo que a vereadora Márcia Tasquete falou, me antecedeu, e eu vou pela mesma linha. Eu me abstive porque eu não sou contra a loteria. Eu dei o parecer favorável na comissão da CCJ-LP, por causa da questão técnica, foi o que eu falei anteriormente. Mas, no corpo do projeto, ele é um projeto muito... como é que se diz? Ele é muito genérico, né? Ele acaba sendo muito genérico. Vereador pelo Democratas, Dr. Laércio Sandes, foi contrário à propositura por acreditar na fragilidade jurídica da medida. Eu votei contra o projeto por entender, já aproveitando o gancho da fala do Brinquinho, não é a primeira, segunda ou terceira vez que o prefeito Guti encaminha projeto de lei para essa casa, projeto que acaba não sendo robusto na segurança jurídica da sua redação, os pontos a serem destacados, acaba ele querendo quase que sempre decidir as coisas por decreto,
Nesse projeto de lei, o artigo 5º submete responsabilidade à Secretaria de Fazenda, o artigo 6º da mesma forma, o artigo 7º de tal modo por decreto. Então, nós não podemos simplesmente dar todo o poder para o prefeito e não dividir essa responsabilidade com o legislativo, onde possamos ter tempo para discutir o projeto. Contra o jogo de azar, Jaime Júnior, do Republicanos, também se manifestou durante a sessão. Especificamente nesse projeto, eu sou contra porque é um projeto que viola o que eu mais acredito, os meus princípios. Então, ser a favor do jogo de azar, da loteria, nada mais é do que trair a minha própria consciência. Lauri Rocha, do PSD, também comentou o PL. Eu acho que esses projetos que estão vindo para casa, eu acho que eles têm que ser, como foram feitos, um pouco abertos, para que a prefeitura possa utilizar verbas nas coisas que ela mais necessitar nas suas respectivas épocas. E respeito, claro, a opinião de quem é contra o jogo de azar e, por isso, também respeito quem votou contra. Janete Rocha Pietá, do PT, disse que não é contra o jogo de azar, mas não concordou com o projeto. Eu não sou contra o jogo de azar, não sou mesmo. Se forem ver o meu voto em separado, eu fiz várias questões. Uma delas é exatamente contrária ao que pensa o vereador Lauri. Eu acho que está tão aberto que é um cheque em branco. Ora, esse projeto, cuja federal tem, no mínimo, mais de 30 artigos e determina a porcentagem para cada coisa, para segurança, para seguridade, para tudo. Doutor Alexandre Dentista, do PSD, foi favorável ao projeto. Ele justificou a posição por conta das dificuldades do momento. Eu votei favorável ao projeto por entender que nesse momento muito difícil, principalmente nessa pandemia, isso vai aumentar a arrecadação, recurso para a nossa cidade. Além de justificar favorável, eu votei porque eu acho que nesse momento de pandemia é muito importante esse projeto. Gostaria de parabenizar o governo por essa iniciativa. E realmente é importante sair na frente, como o prefeito Guts também, tratando dessa pandemia, dos recursos da medicina para tratar da nossa população, foi o primeiro também que saiu na frente. Então, acho muito importante isso sim, e votei favorável pelo momento difícil que nós atravessamos. Nenhum outro vereador comentou o assunto. A Comissão de Direitos Humanos e Assistência Social deu parecer favorável ao projeto de lei que cria o Serviço Público de Loteria em Guarulhos. A Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Habitação, Assistência Social e Igualdade Racial se reuniu no dia 26 de maio e avaliou 3 projetos de lei. Recebeu parecer favorável o projeto que trata da criação do Serviço Público de Loteria em Guarulhos. O presidente da comissão, o vereador Wesley Casaforte, do PSB, comenta o parecer favorável a essa proposta. Esse projeto da Prefeitura sobre a questão da criação de um serviço público de loteria no município. Isso, na verdade, através do Supremo, foi liberado para que os municípios possam fazer e reverter esse recurso para o próprio município, tendo em vista que parte da destinação desse recurso será para assistência social e também para a saúde, entendendo que isso vem como benefício para a cidade, isso não onerando o município e, pelo contrário, trazendo retorno financeiro pelo próprio município. Demos parecer favorável aqui pela comissão, entendendo ser um bom projeto para a cidade. O projeto também recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Em reunião extraordinária na tarde do dia 26 de maio, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa deu parecer favorável ao projeto que cria o Serviço Público de Loteria, único item da pauta. Segundo a avaliação técnica da comissão, o projeto atende à Constituição, pois os municípios podem explorar o serviço de loteria sem criar novas modalidades de jogos, além das previstas pela União. Em reunião nesta quinta-feira, a Comissão de Obras foi contrária ao projeto que estabelece normas para o controle de passageiros nas linhas municipais de ônibus. A Comissão de Obras e Serviços Públicos analisou um projeto de lei em reunião virtual. A proposta é do vereador Edmilson, do PSOL,
e estabelece normas de controle do número de passageiros que utilizam o sistema de transporte estrutural de ônibus em Guarulhos. O projeto recebeu parecer contrário. Quem explica a decisão unânime da comissão é o secretário, o vereador Danilo Gomes, do Partido DC. Nós demos parecer contrário a este projeto do vereador Edmilson, em que visa todas as linhas de ônibus terem que ter um funcionário público para poder anotar qual a quantidade de passageiros que tem nessas linhas que o ônibus transportou. E por conta de ser inviável, pela questão de gastos, nós temos vários finais, nós temos muitas linhas de ônibus na nossa cidade. O tamanho da cidade que é Guarulhos não tinha condição nenhuma, um planejamento para que possa atender todas as demandas, todos os pontos de ônibus. Até mesmo por conta dos horários. Nós temos ônibus que rodam até mais do que meia-noite, 1h da manhã. E isso ficaria inviável e geraria um gasto muito grande para o município, tendo em vista que nós temos que contratar mais de 700, 600 funcionários, aí, como diz mesmo o presidente aí da Comissão de Obras, vereador Romildo. Então, por esse motivo, nós votamos contrário ao projeto. Nesta sexta-feira, às 19h, o programa Ponto de Vista recebe Vanusa Caimbé, a primeira indígena vacinada contra a Covid-19 no Brasil. Vanusa é líder e cofundadora da aldeia multiétnica Filhos dessa Terra, que fica em Guarulhos. Confira um trecho da entrevista. Dia 17 de janeiro, você foi a primeira indígena do país a receber a vacina contra a Covid-19, a Coronavac. O que esse ato de ser vacinada representou para você e para os povos indígenas? Olha, para mim representou muito, representou esperança, representou a vida, representou viver. É isso, amor à vida, gratidão aos cientistas, aos estudiosos. Nesse momento que a ciência é desmerecida no meio de tanto fake news, você poder se vacinar e viver e agradecer a ciência foi uma alegria imensa, que é impossível descrever a gratidão daquele momento, daquele dia. Nunca vai ser esquecido da minha vida, porque eu pedi muito aos encantados de luz, pedi muito para os ancestrais, para que eles mostrassem o caminho da cura. E o caminho da cura existe 2, é a prevenção e a vacina. Você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigada e até a próxima!